Oração para receber a luz divina. Dentro de minha alma existe uma luz que jamais se extingue. É a luz que vem de Deus. Sei que mesmo nas horas da mais profunda treva, pessoa alguma perderá o rumo se prosseguir seu caminho guiado por essa luz. Ela é a luz do amor, a luz da sabedoria, a luz da vida. Ao resplandecer o amor, eliminam-se todos os ódios. Ao resplandecer a sabedoria, desvanecem-se todas as ilusões. E ao resplandecer a vida, desaparecem a fadiga, a senilidade, as doenças, a morte. Quando a luz divina do amor começa a brilhar dentro de mim, desaparece a barreira entre o eu e os outros. Então, todo e qualquer pensamento de disputa desaparece da minha mente. Os sentimentos de cólera e ódio transformam-se em perdão. E, finalmente, torno-me capaz de até abençoar os que me ferem. Mantenho constantemente aberta a janela de minha mente, e eis que recebo, neste instante, a divina luz do amor. Com seu grande esplendor, ela ilumina toda a minha existência. Quando a luz divina da sabedoria começa a brilhar dentro de mim, deixo de ver o homem como um simples ser material e desperto para a verdade de que o homem é um ser espiritual. Então, meus anseios pelas coisas materiais vão diminuindo gradativamente. Meus pensamentos dirigem-se cada vez mais para as coisas espirituais. Minha conduta passa a ser norteada pelo sentimento de amor ao próximo, e assim a minha vida fica totalmente purificada. A luz da vida de Deus já começou a brilhar dentro de mim. Todo o meu ser está transbordante de força vital. Estou livre da senilidade, das doenças, da fadiga e pronto para trabalhar com grande vigor em prol do bem-estar de toda a humanidade. É eterna a luz divina do amor, da sabedoria e da vida. Quanto mais a fazermos resplandecer e quanto mais a distribuímos entre nossos semelhantes, tanto mais aumenta o seu esplendor e a sua intensidade. Por isso, não sou parcimonioso em dar aos outros o meu amor, a minha sabedoria e a minha vida. O homem é filho de Deus, é espírito. Ao compreendermos isso, passamos a sentir que nós e os outros somos um. Tornamo-nos capazes de trabalhar para o bem-estar de todos, superando completamente as ideias discriminatórias e as parcialidades do nosso ego. Quando nos dedicamos de corpo e alma ao bem-estar de todos, crescemos e produzimos bons frutos, assim como o grão de trigo germina, cresce e dá boa colheita quando se entrega inteiramente ao solo. Já despertei para a verdade de que não sou um simples ser carnal. Eu sou um e ao mesmo tempo o todo. Sou o todo e ao mesmo tempo sou um. Dedicando-me inteiramente ao bem-estar de todos, sinto a alegria de estar manifestando plenamente a minha individualidade. E não sinto nisso a mínima incoerência. Muito obrigado. Então vamos a perguntas e respostas. Primeira pergunta eu vou deixar para o final, então vamos para a segunda. Meu filho é solteiro, 31 anos, depressivo, instabilidade no trabalho, não fica muito tempo no emprego, mora sozinho em outra cidade, é totalmente dependente financeiramente dos pais. Eu tenho um aborto provocado. Já fiz todas as práticas recomendadas com relação ao aborto, porém, até o momento, sem melhora na situação. O que devo fazer? O primeiro fato não é somente com relação a isso, mas daqui a pouco falarei melhor entrarei mais em detalhes sobre essa prática. O importante é também acreditar, ver o seu filho como filho de Deus e não continuar com essa imagem de que ele é muito dependente, está com depressão, que está sempre postergando, que tem uma instabilidade do trabalho, coisas assim. Bom, então vamos à parte da prática. Às vezes algumas práticas, você diz que fez as práticas, mas não surtiram o efeito desejado, porque quando falta um pouco de amor, devoção e emoção. São três fatores importantes para uma prática religiosa.
amor, devoção e emoção. Ou quando se faz com o pensamento em resolver apenas o problema. Então, o que deve ser feito? Primeiro detalhe, se você não leu, leia. Se já leu, releia o livro Pela Paz dos Anjinhos. Lendo, você fará uma empatia com o seu filho que foi abortado. Quantos anos ele teria hoje? Qual seria o sexo? Masculino, feminino? Como que ele estaria hoje? Casado, etc. Pense bem nesse detalhe. Segundo, não é somente orar para o filho abortado. Há muitas pessoas que dizem, mas eu orei para ele, já fiz 21 dias, já fiz 49 dias. Isso não é tudo, não é suficiente. O Dr. Bernard Antanson foi médico que mais cometeu aborto nos Estados Unidos. Só ele, na clínica dele, ele fez 75 mil. Ele fez 5 mil. 75 foi a clínica toda. 5 mil ele fez e 75 mil foi na clínica dele. Então, não dará tempo de contar todo o depoimento dele. Entre no Google, escrevam Bernard Antanson e verificar o que ele falou a respeito disso. Então, o importante é que entendam que dê um nome ao seu filho. E o próprio Dr. Antanson, por que ele parou de fazer, por que ele deixou de fazer o aborto? Porque um dia apareceu uma moça que estava com medo de fazer aborto, de cometer o aborto, e ele disse, não precisa ter medo não, eu vou filmar para você, depois você vai ver como é fácil, é simples. Quando ele filmou e viu a cena da mangueirinha, do tubo de sucção, perto do feto, e o feto fugia de um lado, o tubinho seguia para o outro lado, e ele fugia, o feto fugia, até que quando o tubo de sucção encostou na perna dele, foi sugando, ele fez um rosto de espanto, como se pedisse socorro. Aí a frase que colocaram, socorro para quem se a própria mãe estava fazendo isso, né? Então, diante desse fato, o Dr. Antanson se arrependeu profundamente e nunca mais cometeu aborto porque ele viu a vida. Então deve ser dado, nesse caso é importante, que depois que eu falei na necessidade de fazer empatia, dar o nome para esse filho, se já deu o nome, não esqueça desse nome. E diariamente é importante que, junto na oração dos antepassados, cite o nome dele. Não pode ficar ignorando, não é só porque já fez 21 dias e deixa por aí, não é só isso. Isso é muita frieza, então tem que dar o amor. Então, faça novamente 21 ou 30 ou 49 dias, chame-o pelo nome dele, o nome que você já batizou, mas agora ponto importante, durante 10 minutos, peça perdão ao seu filho, peça perdão. E às vezes ocorrem de certas pessoas que estão rezando, mas o sentimento de culpa ainda permanece dentro dela. Então, como ela não se perdoou, então ocorre uma série de fatos desagradáveis, uma série de infelicidades, não por circunstâncias, mas pelo desejo inconsciente de sofrer uma autopunição, de ser punido, de ser castigado pelo ato que cometeu. Daí a importância de praticar a oração do perdão antes da sutra. Coloque mamadeira, água, doce, e trate-o, né, como se estivesse conversando, realmente você está conversando com esse seu filho, e segure, como se faça aquele movimento de ninar que normalmente se faz quando se segura uma criança. Sinta que ele está do seu lado, ele está feliz, ele está contente, ele está dizendo, mamãe eu te perdoe, mamãe eu te perdoe. Em seguida, leia a Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade. Aquilo que realmente envolve a parte emocional tem que sair com emoção. Não é simplesmente simular uma situação, mas fazer a empatia de da criatura, do filho que sofreu o aborto. Então essa prática deve ser feita para os abortos provocados, sim, mas para os abortos não provocados e espontâneos, a situação é diferente. Os abortos provocados são espíritos que estão ainda na etapa de evolução aqui na Terra. Daí a importância de entender que o ciclo dele, a etapa dele na escola da vida foi interrompida.
Por esse motivo que não se deve deixar de praticar isso, para que essas crianças, criaturas, esses espíritos possam se iluminar. Porque enquanto estiverem com mágoas, eles vão ficar no lugar obscuro, naquela escuridão, e quando passarem a entender a verdade e perdoar entendendo a verdade, aquilo que está na sutra ocorre. Imediatamente esse mundo se torna um paraíso pleno de luz. E, consequentemente, ele vai se iluminar e também passará a ajudar a família. Outro ponto importante é com relação ao seu filho de 31 anos. Eu já disse preliminarmente, mas diariamente imagine a cena dele trabalhando, alegre, feliz, estudando, um rapaz dinâmico, trabalhador. Enquanto você imagina essa cena, recita, faça a recitação. Você é filho de Deus, mas faça com aquela devoção, com aquele amor. Você é filho de Deus, você é amável, você é harmonioso, você é alegre, você é feliz, você é filho de Deus, amável, harmonioso. E não de uma forma fria, e não falar como o papagaio fala. Você é filho de Deus. Não, você é filho de Deus, você é amável, você é harmonioso, como se estivesse diante dele. E faça acreditando que realmente ele é um filho de Deus maravilhoso. E assim, a natureza divina dele é assim. Então não há nada de invenção. Simplesmente você vai, como se você estivesse chamando o Deus interior dele. Chamando. Se quiser que o Paulo venha aqui, o Antônio venha aqui, chame o Paulo, chame o Antônio. Se quiser que manifeste a natureza divina do seu filho, chame a natureza divina do seu filho. Você é filho de Deus, é amável, harmonioso, é bondoso, é alegre e feliz. Repita isso 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 vezes por dia. Ou então coloque 1 quilo de feijão sobre a mesa e vai repetindo grão por grão, para que você possa praticar disciplinadamente. Outra pergunta. Meu marido e eu estamos há 15 anos juntos. Ofereço o sutra para os seus antepassados. Meu marido odeia o genro. Já houve inclusive agressão física. O que faço? Yogananda citou que casos assim ocorrem porque as pessoas já foram inimigas em outra encarnação. E reencontro aqui na face da Terra. Mas esse reencontro, por que acontece? É coincidência? Não. Os anjos promovem esse reencontro para que um aprenda a perdoar o outro. Nós estamos aqui na face da Terra para evoluir espiritualmente. Eu repito sempre isso. Evoluir espiritualmente não é falar textos religiosos bonitos. Não é decorar livros sagrados. Evoluir espiritualmente é aquilo que mexe com o seu interior. É aquilo que você procura desenvolver junto com Deus, estar junto com Deus, caminhar junto com Deus, viver junto com Deus e anular o ego. Sem anulação do ego, com pensamento egoístico, com pensamento materialista, a pessoa pode decorar qualquer livro sagrado ou todos os livros sagrados. Isso não significa evolução. A evolução é uma coisa da alma, da expressão da alma. Como que a alma está sentindo, com que grau de amor está se manifestando. Por esse fato é que Cristo deixou bem claro que aquilo que ele falou, ele praticava, ele fazia. Sobre a anulação do ego, ele lavou os pés dos seus discípulos. Deixou o ego de lado, ele lavou os pés dos seus discípulos. Enquanto que na situação atual muita gente fala, o oficial manda o soldado limpar sua botina, sua bota, mas ele fez o contrário. Com muito amor, ele descia lá nos vales onde estavam os leprosos, e curava-os, orava, conversava com eles, né? Conversava com os bêbados. Tudo isso é a manifestação do amor e não se aprender a rótulo. Por esse fato é que tem que pensar desse lado. Os anjos promovem esse reencontro para que as pessoas aprendam a se perdoar e amar. Então, para que possa evoluir espiritualmente, então isso não depende de títulos aqui na face da Terra, mas depende da ação. Então, eu tenho razão, quando as pessoas estão com o ego forte, um acusa o outro. Sempre há acusações, sempre procura se justificar, sempre procura culpar o outro. Então faça o seguinte, visualize o seu marido diante do seu genro. Visualize, imagine essa cena. Imagine ele praticando a oração do perdão para o seu genro e faça isso 30 vezes. Depois faça do seu genro para o seu marido, faça isso 30 vezes. Faça a forma humana para os dois de harmonia. Agora, um detalhe, não basta somente fazer a oração do perdão do seu marido para o genro e vice-versa, mas
durante o dia, você tem que afirmar, registrar fortemente no seu subconsciente para você acreditar. Conforme Cristo, assim será. Acreditar que os dois estão em harmonia total. Por isso, repita toda hora, tudo em perfeita paz, tudo está em perfeita harmonia, perfeita paz e perfeito amor. Tudo está em perfeita harmonia, perfeita paz, perfeito amor. Repita isso, imaginando os dois se abraçando, os dois pedindo perdão mutuamente. Isso não é utopia. Tem uma revista Pomba Branca que consta um relato de uma pessoa que eu orientei em Rondônia, que estava com a mesma situação, mas o problema dessa pessoa era do marido com o filho adolescente. Então faça isso e o problema será solucionado. Outra pergunta. Eu e meus 2 filhos já adultos somos da Seichoné há alguns anos e procuramos praticá-la na nossa vida cotidiana. Minha filha de 29 anos tem um relacionamento com uma pessoa que diz não acreditar em Deus, materialista e cético. Por ele ser negro, tem muita revolta dentro de si e pelos seus antepassados terem sofrido com a escravidão. Não aceita nenhum tipo de ajuda e quer vencer pela própria força, crendo que vai passar num bom concurso, ter estabilidade e viver sem muito esforço. É como se quisesse descontar nos outros a sua revolta. Ultimamente estuda diuturnamente para passar num concurso, abrindo mão inclusive do relacionamento. É uma pessoa de difícil acesso, sem abertura para reflexões sobre coisas espirituais, religiosas ou coisas parecidas. Como agir numa situação assim? Bom, o fato dele não acreditar em Deus não é motivo para rejeitá-lo. Muitas pessoas que eram ateus, que não acreditavam em Deus, mas que quando entraram em contato com a verdade, passaram a ser religiosos. Inclusive dentro da Seichoné, houve um caso lá do Senhor do Sul, que queria processar a Seichoné, mas quando ele leu a Sutra Sagrada, aí ocorreu um despertar maravilhoso, e ele se tornou inclusive um protetor da Seichoné. Tem muitos outros casos também. Por esse fato não é motivo para ficar pensando em rejeitar alguma coisa parecida. Outro detalhe, e também pelo fato dele ser negro, também não é motivo para rejeitá-lo. Pelo visto, vocês não o discriminam. Isso é maravilhoso. Terceiro, o que a sua filha precisa analisar é o temperamento dele, a personalidade, como ele a trata, como ele se relaciona com os pais dele, etc. Esse é o objetivo do namoro. O namoro não é só comer pipoca no cinema. Namoro é procurar conhecer melhor o outro nesse período que antecede o casamento. Então, uma pessoa que não vive em harmonia com os pais chega a ser agressivo. Normalmente ele se torna agressivo, o caso do homem torna-se agressivo com a futura esposa. Por esse motivo que essas situações que andam correndo muito sobre a lei da Maria da Penha, de feminicídio, de agressões, até homens matando a esposa. Isso na realidade não adianta atacar o efeito. A causa é justamente essa situação onde as crianças crescem com raiva, com ódio dos pais. Então se um rapaz cresce com ódio da mãe, é lógico que ele vai ter problema com a esposa. Normalmente a mãe é uma figura feminina, então normalmente quando estiver diante de uma mulher, ele vai ter um temperamento, o inconsciente vai associar aquela pessoa, a esposa, com a mãe. Então, o caso citado no livro Homem contra si próprio, do Carmen, do rapaz que odiava a mãe, que era muito dominadora, tudo queria fazer, ela não deixava que ele fizesse, ele mesmo casado. E ele sentiu-se mais tranquilo quando foi hospitalizado. Mas quando voltou para casa, aquele ódio que ele tinha com a mãe virou uma tragédia, né? Então uma situação muito ruim, está no livro do Carmen, e ele acabou dando martelada na filha recém-nascida. E posteriormente ele perdeu o braço direito e sentiu um pouco de alívio. Sentiu de alívio porque aquele braço que havia matado a filha foi tirado do corpo dele. Então como se dissesse, o culpado foi o braço, mas na verdade não é isso. Bom, então se trata rudemente a mãe, a tendência é fazer o mesmo com a esposa. Então no final do texto consta o seguinte:
é uma pessoa de difícil acesso, sem abertura para reflexões sobre coisas espirituais, religiosas ou coisas parecidas. Por isso, é importante analisar esse fato, pois quando a discordância é muito acentuada, o relacionamento do casal fica cada vez mais distante. Até que ponto isso pode afetar? Tem pessoas que... são raras as pessoas que, casais, quando havia muita divergência, conseguiram conciliar. Casos de um casal, quando um dos cônjuges estudou muito, o outro não estudou nada. Então, praticamente não havia diálogo devido a um espaço muito grande, um hiato muito grande, uma lacuna muito grande, que eram totalmente diferentes na formação e outras coisas a mais. Mas existem casos de pessoas que conseguem transcender tudo isso e levar pelo lado mais do amor, da compreensão, da empatia. E também há casos de pessoas que não só entenderam, mas também deram todo o apoio para que isso aconteceu nos Estados Unidos, de um homem empresário que casou com uma bailarina. A bailarina era praticamente semi-analfabeta, mas quando foram passar o lua de mel na França, o marido contratou um professor. Isso estava na revista Seleções Reader's Digest, e contratou um professor para que ela pudesse aprender um pouco de francês. E nisso, esse professor viu naquela esposa que foi bailarina, semi-analfabeta, um potencial fantástico e incentivou para que ela estudasse, continuasse estudando. O casal voltou para os Estados Unidos e a esposa continuou estudando realmente e se tornou cientista. Por esse fato, não se deve discriminar. Continuando, ore fervorosamente a Deus. Nesse caso, está numa situação em que vocês estão em dúvida, ore a Deus. Deus, se essa pessoa é realmente a pessoa indicada para que a minha filha seja feliz, ou então que ela também, ou simultaneamente ela também faça o feliz, e seja a pessoa indicada, os dois são realmente as pessoas certas um para o outro, e possam ser felizes, então que isso se concretize. Mas se não for, Deus, seja feita a vossa vontade, que cada um vá para um canto, sem mágoas, sem ressentimentos. Então, é isso que Cristo disse na oração Pai Nosso, seja feita a vossa vontade. E entregue o problema a Deus, e não procure interferir em nada. E automaticamente as coisas vão se concretizando, pois quando Deus se manifesta, cada um se ajusta no seu devido lugar, não há quem lese o próximo, não há quem adoeça, não há quem sofra e não há quem seja miserável. Basta acreditar e confiar em Deus, ok? Outra pergunta. Feminino, 57 anos. Existe uma garantia de que no mundo espiritual eu me encontrarei com meus antepassados? Bom, eu não vou garantir nada, mas você vai entender que num ponto eu posso lhe garantir. No mundo espiritual também opera a lei de semelhante atrai semelhante. É a lei que acontece no mundo espiritual também, não é só aqui na Terra. E o mestre cita o caso, no livro da Verdade da Vida, se não me engano, volume 1, de um escritor que ele era sensitivo. Eu não me lembro se era Camille Flammarion ou Swedenborg, que no estado de semiconsciência, ele foi levado espiritualmente para o mundo espiritual e foi mostrado para ele diversos níveis, vários estágios espirituais. E quando ele foi no mundo espiritual mais inferior, ele presenciou a cena muito inusitada. Então estavam cheias, assim, um grupo de madames, e uma mostrando o vestido para a outra, que tal não fica bom, que tal não está elegante, que tal não é bonito, e a outra fazendo a mesma coisa, e a outra fazendo a mesma coisa. Mas ninguém elogiava ninguém. Por quê? Porque era um nível espiritual onde o ego das pessoas é muito acentuado. Ninguém sabia elogiar, só queria receber elogio. Que tal, mas ninguém elogiava. Então esse estágio bem baixo é aquele grupo de pessoas muito egocêntricas. Por esse fato que semelhante atrai semelhante, isso daí é uma coisa matemática, tá ok? Mas mesmo sendo assim, de níveis diferentes, há possibilidade de que possa reencontrar os seus antepassados? Sim. Se eles o amam, tem um carinho especial, porque você também os amou, deu muito amor, muito carinho, muita atenção, muita gratidão, muitas orações. Então eles
até irão te reencontrar, na hora que você deixar o corpo carnal, na hora que o momento deixa o corpo carnal, a pessoa é recebida por uma multidão de espíritos. Esses espíritos, a maioria são os parentes, são os antepassados. E eles vão com alegria, sorriso, recepcioná-la desde que você tenha sido uma pessoa que não esqueceu deles também. Mas aqueles, né, que não deram amor, não deram respeito, sequer visitar os jazigos dele, que nunca oraram para eles, e os antepassados viram que eles antepassados, sentiram que eles não eram amados por esse descendente. Então não se pode garantir que esses antepassados irão conversar com ele, irão descer para o nível que ele se encontra para conversar, para dialogar, para amá-lo. Não, pode ser que não. Porque no momento as pessoas ignoram as pessoas que ela não sente aquele amor, né? Quando não tem aquele amor, não tem aquele carinho, que não tem aquela gratidão, é natural que a pessoa ignore. Então, tudo depende do que você colher aquilo que você plantou. Plantou coisa boa, deu muita alegria aos antepassados, com certeza eles vão retribuir. Aliás, é isso que acontece para quem dá amor aos antepassados. Quem dá amor aos antepassados, chega a época de finados, dia dos pais, visita os túmulos deles, leva flores, e em casa lê a sutra diariamente para eles. É lógico que eles vão retribuir isso, vão dar de tudo, principalmente a parte da prosperidade, proteção, paz, proteção e prosperidade. São 3 fatores que ocorrem para quem todos os dias lembra das pessoas que lembram deles e dão amor e fazem com que eles possam se iluminar cada vez mais. Ok? Outra pergunta. Masculino, 50 anos, ano passado eu enviei os registros espirituais para a festividade de São Antônio Rosso. Preciso enviar novamente esse ano? Claro que sim. Aliás, deve sempre dar amor aos antepassados. Eu providencio para as pessoas que trabalharam comigo, não somente para os meus antepassados, até para as pessoas que trabalharam comigo, que foram meus superiores, que foram meus subalternos, os colegas que eu soube que faleceram, todos os anos providencio para eles. Isso faço há mais de 30, mais de 40 anos. Então, por esse motivo, esse amor que você der, você vai receber esse amor. Com certeza, quem planta colhe, é a lei, é a matemática, né? Todos os anos, no mês de abril, aqueles registros que receberam durante de abril até abril do ano seguinte, receberam 5 missas por dia. Então, aqueles que completaram um ano são desvinculados e são incinerados. E os novos são evocados, vinculados e passarão a receber 5 missas por dia. Por esse fato que aqueles registros que chegarem na academia antes da festividade vai passar por por esse benefício. Por isso que se chama festividade. Não é festa para nós, mas festividade para os espíritos que estão ansiosos para receber uma oração, uma não, né? No caso da Citonê, vão receber várias, vão receber 1.825 missas por ano. Esse é um registro espiritual. Ok? Por esse motivo é importante fazer anualmente para todas as pessoas queridas e que você tinha muita consideração. A 7ª pergunta, sexta pergunta, feminina, 45 anos, fui presenteada com uma amiga com papel escrito chamado Oração da Cura Divina, Forma Humana. Gostaria de entender melhor o que é isso. Gostaria de continuar recebendo essas orações. O que devo fazer? Posso presentear amigos com essa oração? Sim. Então a forma que você foi presenteada, a forma humana que você foi presenteada, com certeza a pessoa colaborou, contribuiu com valor, se foi uma forma humana de um mês, uma contribuição simbólica de R$5. Por que simbólica? Imagine você recebendo, é um grupo de orações, cada oração na verdade é um grupo de orações e demora cerca de 1 hora cada oração. Essas orações são feitas 6 vezes por dia. Então a pessoa recebe 6 horas de orações por dia, 180 horas de orações por mês. Isso por uma contribuição simbólica de R$5. Okay? Então essa forma humana na realidade ela iniciou
porque as pessoas pediam para o mestre mentalizações, orações para o mestre. E o mestre fazia isso, fazia 30 minutos para as pessoas que lhe pediam. Mas, com a Seitione crescendo, isso se tornou totalmente impossível. Por esse motivo foi criado um departamento de oração para a cura divina, e no Brasil chamado, apelidado de forma humana. Então essa oração, se você quiser fazer para outras pessoas, pode fazer, é bom fazer para você também. Inclusive tem muitos relatos maravilhosos. Um caso muito interessante que eu lembro aconteceu em São Paulo, de uma mulher que ela queria ter filhos, mas havia tentado uma vez, outra vez não deu, e o marido falou, não quero, vamos parar com isso, não quero mais saber disso, não quero criança, não quero saber nada disso. Aí uma amiga dela estava indo para Seitione, era numa regional, ou na sede central, não lembro exatamente onde foi. Aí falou, faz uma forma humana. E a amiga foi, convidou-a para ir com ela, mas para fazer a forma humana, para fazer essa oração da forma humana, providência da forma humana. Ele falou, por que você não faz também? E ela fez para ela, para que tenha uma concepção. Ela não falou nada para o marido. 2 dias depois, o marido falou para ela, que tal você fazer uma inseminação artificial? Vamos marcar uma consulta? Ele que tomou a iniciativa de fazer isso, sem que ela falasse nada. Já estava recebendo as 6 orações por dia. Só que no dia que eles marcaram a consulta, parece que foi uns 10 dias depois, a consulta foi marcada para 10 dias depois, antes dessa data, ela percebeu e entendeu que ela estava grávida, ou seja, alcançou a graça já até antecipadamente. Bom, então é isso que acontece. Sobre a outra pergunta, que eu falei que ia deixar por último, é a seguinte. Feminina, 63 anos, casada, 2 meses para cá, venho sentindo dores na parte inferior do abdômen. Fiz tomografia e foi diagnosticado diverticulite. Sinto dores todos os dias, acompanhadas de constipação e às vezes de infecção de urina. O que fazer para melhorar isso? Então a região do abdômen englobam fígado, baço, vesícula biliar, estômago, intestino grosso e intestino delgado. Então não é somente um órgão que afeta, que engloba o abdômen. Então são todos esse conjunto de órgãos que compõem o abdômen. O Dr. Caprio explica que os momentos agradáveis ou desagradáveis podem influenciar nosso estômago e intestino. Ou seja, normalmente as pessoas pensam que a emoção está no coração, mas a emoção agradável e desagradável afeta muito o estômago e intestino. Quem diz isso não é somente Seitione, mas o Dr. Frank Caprio, que é médico, psiquiatra e psicanalista. Bom, ele já faleceu. Mas é interessante que também outros psiquiatras, psicanalistas falam a mesma coisa. Ou seja, é a medicina psicossomática. E cita clientes dele que disseram, fiquei com medo e tive diarreia. Então veja que o emocional afetou a parte intestinal e estomacal. Outras pessoas que disseram, só de pensar nisso eu sinto náusea, sinto enjoo. Só de pensar. Então mostra que o pensamento e a emoção refletem na parte intestino e estômago. Estômago tem sido, inclusive o próprio, leia o livro Assim Se Concretiza o Bem, o professor Seiichi Taniguchi fala sobre isso também. O estômago tem sido considerado por alguns centro das emoções. E se tem infecção na urina, essas emoções têm sentido, tem ligação relacionado à insatisfação, a mágoas, ressentimento, ódio que tem com o cônjuge. Isso é citado dezenas de vezes, inclusive no livro Lições para o Cotidiano, há alguns relatos sobre, citados esses casos e citados também os relatos de cura das pessoas a cura que obtiveram as pessoas quando se harmonizaram com o cônjuge. Dr. Caprio ainda cita a frase, o enjoo de uma esposa pode ser interpretado como maneira de dizer que o comportamento do marido a deixa doente do estômago. A mesma coisa que dissesse. E no caso, tem afetado o estômago, intestino e urina, conforme você disse. O mestre Masaru Taniguchi cita no livro Lições para o Cotidiano exemplos reais, conforme já disse, né? Essas emoções que você tem segurado, por se tratar de emoções desagradáveis, isso acaba refletindo
Okay? Então, quando estamos alegres, quando a pessoa está alegre, todas as células ficam alegres. Então, se imaginarmos que estamos lambendo o limão, que temos que lamber o limão, começa a aparecer saliva na boca. Assim, reflete automaticamente o nosso pensamento, aquilo que nós sentimos reflete no nosso organismo. Você tem o livre-arbítrio de pensar no que quiser. Ninguém pode impedi-la de pensar nas qualidades ou defeitos do seu esposo. Mas se você segurar um peixe que está podre, está já em decomposição na sua mão, você vai notar que fica aquele cheiro desagradável na mão. Se pensar no defeito do marido, é a mesma coisa que segurar um peixe desagradável, um peixe em decomposição. Fica aquela coisa desagradável em você. Okay? Então veja, pense somente no lado bom dele e coloque em prática o que Cristo disse: não julgueis para não serdes julgados. Não julgueis para não serdes julgados. Agradeça, ao invés de você ficar reclamando, mas olha aqui, é sempre assim, não tem jeito, não sei o quê. Ao invés de reclamar, agradeça, agradeça, agradeça. Se você agradecer 1 hora de manhã, uma parte da manhã, 1 hora na parte da tarde, todos os dias, você vai notar que a mudança do comportamento dele também. Aquilo que no momento você ficava se implicando com ele, você vai ver que a situação vai mudar totalmente, porque você já não está mais brigando com ele mentalmente. Você está transmitindo paz, amor e gratidão. E como as mentes se comunicam, ele vai captar e vai entrar em sintonia com essa vibração de amor. Então faça isso diariamente durante 20, 30 dias, ou 40 dias, ou 1 mês, 2 meses, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Quanto mais fizer, melhor. Sobre diverticulite também, diminua a carne, né? Carne gordurosa, carne vermelha. A doutora Angelita, que foi aquela que fez a cirurgia no Tancredo Neves, ela falou para comer laranja, porque não é tomar suco, mas comer laranja, corta em 4 e coma a laranja, que aquilo é um tipo de um filtro, de uma escova que vai tirando as gorduras que ficam paradas no intestino, ok? Então leia o livro A Razão de Ser Mulher, capítulo 2, volume 2, ali tem um relato muito emocionante, é um relato maravilhoso. Se der tempo, na outra parte eu conto esse relato, ok? Muito obrigado. Muito obrigada. Você é o nosso convidado especial a participar do primeiro seminário geral virtual do ano de 2021. O seminário de Carnaval Celebremos a Vida. Será nos dias 15 e 16 de fevereiro, segunda e terça-feira de Carnaval. Esse seminário virtual está sendo preparado com muito amor, com muito carinho para você, para o seu familiar, para o seu amigo, conhecido, para todos aqueles que desejam passar um super carnaval espiritual. Vai ser uma festa, é uma festa espiritual. Nós vamos falar de ideais como aquele grande instrumento que nos afasta da depressão, do desejo de suicídio. Nós vamos falar da prosperidade, fruto da harmonia conjugal. Nós vamos falar da gratidão ao papai e à mamãe e até fazer oração de perdão. Nós vamos ter duas oficinas surpreendentes, onde você vai aprender a cozinhar mais um pouquinho e também fazer arte, só que uma boa arte, tá certo? E no segundo dia, então, vai ser fechado esse maravilhoso seminário com uma oração mútua, aquela oração que a gente faz mentalizando o outro e o outro mentalizando a nós. Então é nessa vibração desse doar mútuo que a cura vai se manifestar, tá certo? Esse seminário virtual de carnaval é um seminário muito especial. Ele sempre é feito nas academias, mas devido ao momento que nós estamos passando, a gente vai fazer que a academia seja a sua casa. Tá? Então, você vai levar para dentro da sua casa toda a vibração deste seminário. No ano passado, nós fizemos o primeiro seminário geral virtual, onde nós tínhamos em mente atingir 300 participantes. Era um seminário inédito, nunca tínhamos feito na Seitione do Brasil um seminário geral virtual. Então, pensei eu, 300 pessoas vai ser um grande sucesso.
eu digo para você que a gente atingiu quase 1.000 a mais, quase 1.300 participantes assistiram a este seminário que nós realizamos no final do ano passado, tá certo? E da mesma forma, então, todos os demais seminários que vieram depois desses, seminários da Associação Pomba Branca, dos educadores, da Associação dos Jovens, todos estão extrapolando, né, o número de participantes conforme as metas que nós estipulamos. Então, esse extrapolar é de uma alegria tão grande, né, de uma felicidade tão grande, e nós temos certeza que o seminário de carnaval não será diferente. A sua presença, dos seus convidados, fará toda a diferença neste maravilhoso seminário de carnaval. Celebremos a vida. Conto com a sua participação e estaremos juntos. Muito obrigada. Muito obrigado. Vamos à segunda parte. Primeiramente, os abraços. Um abraço para o pessoal de Lins, São Paulo, Bom Princípio, Rio Grande do Sul, SP Interlagos, Andradina, São Paulo, Brasília, a capital no Brasil, Mogi das Cruzes, São Paulo, Barbosa Ferraz, Paraná, Perus, Regional da Lapa, Uruguaiana, José Rubem, Rubem, um abração, Rubem, Japão, Edson, Gleides, lá do Paraguai, a preletora, muito obrigado. Fernão, cidade chamada Fernão, São Paulo, não sabia que existia essa cidade. Presidente Prudente, pertinho da minha terra natal, Itaqui, Rio Grande do Sul, Porto Velho, Rondônia. E também uma pessoa que chama-se boliviana, que vive em São Paulo, Miriam, agradecimento, saúde. Agora vamos continuar com o volume 27, página 15. Primeiro parágrafo. Diz o seguinte: na maioria das religiões tradicionais, pensava-se que o homem não poderia se aproximar de Deus se não sofresse, que não poderia purificar a alma se não fizesse penitências, que não poderia agradar a Deus se não gritasse: Senhor, eu sou pecador, com voz angustiada e fisionomia sofrida. Cristo disse: quando jejuardes, Cristo falou totalmente contrário do que as pessoas falavam para fazer. Cristo falou diferente. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados, não se mostre triste, com a cara de sofredor, não mostreis contristados como os hipócritas, porque eles desfiguram seus rostos para que os homens vejam que eles estão jejuando. Faz aquela cara de coitado para demonstrar que está jejuando. E Cristo dizia: não faço o mesmo. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Mateus capítulo 6, versículo 16. Não precisa querer mostrar para os homens. Deus que te vê em silêncio te dará a recompensa, ele dizia isso, né? E Cristo ensinou a orar em silêncio. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora a teu Pai, que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te dará a recompensa. E orando, não useis de vãs palavras, repetições, né? Não usei ficar repetindo para papagaio coisas sem nexo, sem sentimento, sem devoção, nada. Né? Então, não é para ficar igual as pessoas que fazem leilão, mais, quem dá mais, não é para ficar falando desse tipo. Ou como gentios, porque pensavam que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não é questão de falar bonito, mas viver o que fala. Isso, Mateus capítulo 6, versículos 6 e 7. E a outra parte, Marcos capítulo 3, versículo 28. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado no leito. Jesus, pois, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: tem ânimo, filho, perdoados são os teus pecados. Esse é Mateus capítulo 9, versículo 2. Em Marcos 3, capítulo 3, versículo 28, diz: em verdade vos digo, todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, bem como todas as blasfêmias que proferirem. Então, Deus não julga, não critica, não é rancoroso. As pessoas pensam que Deus é igual ao homem, que guarda rancor, Não é isso, Deus perdoa. Até as pessoas que os blasfemaram, Deus perdoa, sempre assim. Deus é amor total, absoluto. Página 16. A alegria é a vibração agradável de sentimento. E a vibração constitui sons musicais.
O sentimento de alegria é, portanto, uma música alegre, uma melodia agradável. A vida tem vibração alegre. Mas está citando isso porque no passado muitas religiões ensinavam que tinha que ser triste, fazer sacrifícios, sofrer, tinha que... Não é isso que Deus quer, não é? Então muitas pessoas até faziam barganha com Deus. Deus, eu vou andar de joelho, eu vou fazer isso, eu vou carregar uma cruz, o Senhor me dá a tal graça. Acha que Deus vai ficar contente em fazer uma troca, vendo o outro sacrificando? Não precisa sacrificar. Vosso Pai já lhe concedeu antes de vós pedirdes, disse Jesus Cristo. Então não há necessidade de ficar fazendo todo aquele teatro, aquele carnaval, querer sofrer, querer se automutilar como se fazem, né? Muitos ascetas, de ficarem pendurados com ganchos de ferro, de aço, e ficarem se machucando, agredindo com corrente, com arame farpado, ou coisas parecidas. O que você sente quando está triste? A emoção é a vibração de sentimento. O que você sente quando está triste? A emoção é a vibração do sentimento. O sentimento tem uma vibração, é a emoção, né? A emoção do sentimento, ou seja, quando você está triste, a vibração que vem da alma não é boa. Ela não vibra de uma forma agradável. Mas quando você está alegre, ela vibra de forma agradável. Ninguém sai à rua com os braços abertos, com um sorriso no rosto, dizendo eu sou triste. Ninguém sai, eu estou triste. Ninguém, né? Quando está triste, fica a cabeça para baixo, os olhos fechadinhos assim, e olhando para baixo, com autoestima baixa. Mas quem está alegre é a vibração da alma que está assim. Página 18, item 4. Se uma loja prospera, é porque seu proprietário estuda sempre o meio de agradar os fregueses. Ele tem a consciência de que existe para dar alegria às pessoas. A esposa consciente de que existe para dar alegria ao marido, torna não só feliz o seu marido, como também a si mesma. O marido consciente de que existe para dar felicidade à esposa, torna feliz a sua esposa como também a si mesmo. Ao contrário disso, a esposa que só pensa em receber do marido prazer e felicidade, acaba sendo detestada por ele e não conseguirá o prazer e a felicidade que almeja. E também o marido que considera a esposa como instrumento de prazer, será abandonado por ela e não obterá a paz e a felicidade almejada. Quando alguém se tornar capaz de dizer, eu vivo para dar alegria a você, então terá alcançado a alegria verdadeira e a verdadeira felicidade. Na página 19, segundo parágrafo. Aqui o mestre cita o poema de autoria, da autoria dele, que consta, na verdade, da vida, volume 20. Não deves lamentar por não possuires bens materiais a oferecer. Mesmo que nada tenha materialmente, podes oferecer a tua expressão feliz. Ao olhares para teus filhos, para teu marido, tua esposa, para teus irmãos, e também ao cumprimentar seus vizinhos e conhecidos, mostra um sorriso. O piano, né? Os dentes, mostra um sorriso. Dirigindo-se sorridentemente aos outros, estás oferecendo felicidade a eles. As pessoas de fisionomia feliz espalham felicidade por onde passam. Aí é que está o caso das pessoas que têm loja, que têm comércio, que está sempre sorridente, tratando bem os clientes. E os clientes voltam. Mas numa loja que a pessoa é cara fechada, cara triste, nem olha para o cliente, não sorri, não agradece, a pessoa não volta. Então, aí vem aquela frase, rico ri à toa. Não é que ri à toa. Quem ri à toa, quem sorri, é a pessoa que acaba prosperando. Os mansos herdarão a terra, disse Jesus Cristo. Que as pessoas de coração manso, alegre, dócil, eles prosperarão. Herdarão a terra, refere-se a obter a terra prometida. As pessoas de fisionomia alegre espalham alegria por onde passam. Isso é muito melhor do que oferecer presentes materiais. Então vem aquele provérbio, rico ri à toa. Não é que rico ri à toa. Quem sorri à toa é que acaba atraindo essa felicidade, essa prosperidade. Sobre as lamentações de mães que dizem, eu me sacrifiquei muito pela minha filha, página 22, primeiro parágrafo. Uma senhora de 70 anos disse, mestre, tenho me sacrificado por minha filha durante 40 anos, ela me maltrata, ela quer me expulsar de casa, apesar de eu me anular e me sacrificar tanto por ela, por que devo sofrer tanto? E o mestre disse, minha senhora, o que criou tal situação
ao seu redor foi a sua própria cosmovisão, a sua própria visão, né? Seu modo de pensar. Para quem a ideia de que alguém precisa se sacrificar nessa vida, surge um mundo que exige estar se sacrificando por sua filha, pois ela se sente oprimida e por isso se sente sufocada pela vibração desse pensamento. Então tem um pensamento, eu tenho que sacrificar pela minha filha, tenho que sacrificar por minha filha. Ela se sente incomodada, fala, que problema que eu estou causando para a senhora ter que se sacrificar por mim? Ninguém gosta dessa frase, né? Abandone esse pensamento de que está se sacrificando por sua filha. Assim surgirá em sua volta um mundo repleto de felicidade e luz. Assim ela procedeu e os problemas desapareceram. Para quem sofre de ombros rijos, muito duro, veja que o mestre escreveu na página 29. As pessoas que têm a mente teimosa, rígida e inflexível também ficam com os ombros rijos. Uma mente flexível, descontraída, livre, que não se prende a nada, não enrijece os ombros. O enrijecimento dos ombros indica a congestão do sangue nesse local. Se a mente estiver descontraída, não ocorrerá congestão e, consequentemente, os ombros não ficarão tensos. A primeira medida, portanto, para evitar a tensão dos ombros consiste em ouvir palavras da verdade, a fim de que a mente se despreenda de todos os problemas e fique descontraída. No entanto, algumas pessoas, em vez de ouvir palavras sobre a verdade, pedem que toquemos seus ombros com as mãos para curar a tensão. Então, você não fica pedindo, pessoas que ficam pedindo para colocar a mão para... Não, esse tipo de oração por toque, Seichunen não recomenda fazer. Okay? Na página 50, o Sr. Suzuki viu um velhinho do vizinho, olhando, estava descansando na varanda, com aquela cadeira de balanço, e viu um velhinho de um empregado de uma vizinha, tirando as ervas daninhas do jardim. E ele viu que ele estava com muita dificuldade pela idade. Então o que ele fez? Ele pulou a cerca, literalmente, em bom sentido, e começou a ajudá-lo. Algum dia depois, ele viu esse velhinho caminhando na rua com muita dificuldade. Então ele disse a esse senhor Suzuki, eu fui despedido, eu perdi o emprego, porque não conseguia trabalhar, mas a patroa permitiu que eu continuasse morando no alojamento dos empregados, desde que alguém assine um termo de responsabilidade dizendo que não vai criar nenhum problema para prejudicá-la. Aí o senhor Suzuki levou esse velhinho com muita dificuldade até a sua casa e fez uma oração rápida, porque estava com pressa. Ele estava com pressa e disse, eu vou fazer uma oração para o senhor, mas depois nós conversamos, depois nós vamos ver esse processo aí. Ele terminou a oração, o que aconteceu? O idoso levantou no momento e começou a andar. Ele começou a ficar todo feliz porque aquele problema que ele tinha na perna sarou naquela oração feita com muito amor. Então, expliquemos sobre viver alegremente. Viver em transmitir alegria ao próximo, mas há pessoas que têm dificuldades para fazer isso. Então, me lembro que em 1975, 76, por aí, eu tinha feito à noite, porque dia sim, dia não, eu saí do trabalho, na empresa onde trabalhei, e ia fazer palestras em algum bairro de São Paulo. E cheguei no local, se me engano foi no bairro Pompeia, eu disse, bom, Seichunen ensina a rir sempre que puder. Então vou contar uma piadinha para vocês treinarem um pouco. É uma piada, né? O treino do riso não deve contar piada, porque é para treinar, mas naquele momento deu vontade de contar uma piada. Aí uma mulher disse, então conte uma piada bem engraçada porque eu tenho dificuldades para rir. E aí na hora eu falei, se tem dificuldades para rir, é porque ainda guarda muita tristeza do passado. A senhora deve ter passado por momentos tristes, liberte-se desse passado. E perdoe as pessoas com quem que lhe causaram esse sofrimento, perdoe. E solte o passado. É isso que deve ser feito. Então, na realidade, que essas pessoas assim, têm que procurar entender que procurar esquecer não significa que tenha perdoado. Eu procuro esquecer, assim perdoa. Não. Esquecimento não significa perdão. Por isso que na psicanálise procuram descobrir os conflitos que estão lá adormecidos no inconsciente e trazer à tona.
É isso que Freud procurou fazer muitas vezes. Freud, Stick, Breuer, todos os Jung, todos os psicanalistas que iniciaram psicanalista, até hoje eles procuram descobrir aqueles conflitos que o consciente já não lembra mais. Outro detalhe, tolerar não significa que perdoou. Quando dizemos que é preciso perdoar fulano, muitos dizem ou pensam, entendi. Porém, entender não significa que o ressentimento tenha sido apagado. Outro exemplo, você sente uma pontada num dos dedos. Mexendo assim, sente uma coisa apontada e percebe que tem um espinho, que penetrou um espinho na sua pele. Agora, você descobriu que foi um espinho que penetrou na sua pele, no dedo, só o fato de você perceber que foi um espinho, isso não significa que o espinho vai desaparecer. Não, vai continuar enquanto você não tirar de lá. Então isso é o suficiente. Então, da mesma forma, cada vez que você tocar o dedo naquele local, vai sentir uma pontada. Da mesma forma, quando nós não perdoamos determinada pessoa, essa mágoa está muito forte no nosso inconsciente. Então nós não alcançamos a felicidade e muitas coisas ficam travadas e a sorte não sorri para nós. Livro Buscando o Amor dos Pais, página 68. Esse relato é muito bonito. Num seminário, uma jovem procurou o seu caminho e disse-lhe, vou para casa, isso numa academia, vou para casa porque entendi muito bem. Vim para participar do seminário de 10 dias, compreendi tudo em apenas 5 dias. Aí o professor Camilo perguntou, o que você entendeu? Ela disse, eu odiava meu pai, mas compreendi que basta ser-lhe agradecida. Também entendi que não me casei até os 30 anos de idade porque odiava meu próprio pai. Regressarei o quanto antes e agradecerei a ele. Então conseguiu, o professor Camilo perguntou, então você conseguiu sentir-se gratidão, muito grata a seu pai? Não, isso eu não consegui. Nesse caso, já que veio até aqui, só volte para casa após ter conseguido despertar esse sentimento de gratidão profunda a seu pai. Como ela estava desejosa de partir, propus, palavra do professor Camilo, como ela estava desejosa de partir, propus-lhe que antes fizéssemos uma oração juntos. Então, numa sala de oração, e começamos a agradecer. Obrigado, papai, obrigado, papai, obrigado, papai. Estávamos assim orando, quando ao meu lado ela começou a chorar. Continuei com a oração, cada vez mais concentrado. Obrigado, papai, obrigado, papai. De repente, ele escuta um choro e ela desabou em prantos. Oh, papai, oh, papai. Minha voz foi encoberta pelo choro dela, cada vez mais forte o choro dela. Pensei em esperar que ela parasse de chorar para encerrar a oração, mas o seu pranto continuava. Achei que o melhor seria deixá-la chorar até que desabafasse completamente. Assim, sem me fazer notar, encerrei a oração e deixei a sala de oração. Mas, repentinamente, ouvia dizer, professor, consegui agradecer. Muito bem. Agora sim, você pode ir. Você conseguiu chegar onde eu disse que tinha que chegar. Você está conseguindo agradecer de coração. Diante dessas palavras, ela disse, não, vou ficar até o fim. Vou completar os 10 dias. Isso é ótimo. Mas por que você chorou daquele jeito? Então ela contou. Quando orava, lembrei-me do meu pai à época dos meus 4 anos de idade. Ele era alcoólatra. Por isso, quando chegava em casa, as crianças tremiam de medo. Um dia ele voltou embriagado e tirou as roupas do passeio da gaveta da cômoda. Eram roupas que mamãe conservava desde quando casara e guardava com carinho para que eu as pudesse usar quando crescesse. Meu pai, aos brados, destruiu todas as roupas com uma pequena foice. Naquele momento senti um grande medo e me agarrei à saia da minha mãe. Cresci considerando meu pai uma pessoa desumana e sempre que me lembrava do ocorrido, via aumentar o meu ódio por ele. Já se passaram 26 anos, mas o abismo existente entre nós aprofundou-se cada vez mais. Foi essa lembrança que me veio, a cena do meu pai agindo violentamente. Ela havia recordado justamente a imagem do pai que mais abominara em seus 30 anos de vida. O seu ódio talvez fosse até justificável, mas apenas lembrar-se dos fatos, saber que se deve agradecer a eles, não acarreta a mudança do destino. Somente quando o ódio se transforma em amor é que o destino se modifica para melhor. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Desse modo sereis filhos do vosso Pai que está nos céus. Mateus capítulo 5, versículo 44 a 45. Como nos ensinou Jesus Cristo, quando amamos a pessoa que odiávamos, manifesta-se a vontade de Deus. A jovem começou a orar
após se lembrar da imagem transtornada do seu pai. Obrigado, obrigado, obrigado. E ao orar concentradamente, ela refletia por que papai agia daquela maneira. E logo se lembrou de algo, comumente seu pai se conduzia adiante de modo pacífico, mas acabava fracassando em seus negócios. Quando isso ocorria, era sempre ridicularizado pela esposa, pela mãe dessa moça, de modo que até os filhos o desrespeitavam. Pode-se imaginar a tristeza que ele sentia, sendo humilhado inclusive pelos próprios filhos. Sentindo-se solitário, ele começou a beber. Ao embriagar-se, explodia, não aturando o que suportava habitualmente, e perdendo o controle, agia impensadamente. Não obstante, porque insistia em continuar trabalhando sem se deixar abater pelo fracasso contínuo? Por que papai continua insistindo em trabalhar apesar de ter fracassado? Ao imaginar a razão daquele procedimento, veio-lhe à mente, durante a oração. Ah, sim, foi porque papai nos amava. Ele continuava trabalhando, mesmo tendo fracassado, mesmo escutando os deboches, as ofensas da esposa, dizendo, você é um fracassado, ele continuou trabalhando, insistindo, porque ele amava. Por muito nos amar, apesar do contínuo fracasso, ele insistia tanto em trabalhar, vivia sonhando com sucesso, sempre pensando, desta vez hei de vencer, para poder fazer tudo para minha família. Sim, papai nos amava, papai nos amava, papai nos amava. Nós e não ele que fomos desumanos, nós que fomos desumanos com ele, não nós, e não ele. Devíamos consolar papai quando fracassava nas tentativas de nos tornar felizes, ao invés de ridicularizar. Deveriam ter consolado papai, mas não ridicularizar quando papai fracassava. Como fomos cruéis, quando chegou a compreender o que se passava no íntimo do pai e o que o levava a agir daquela maneira, ela conseguiu agradecer de verdade. E depois ela soube que o pai deixou de beber e se tornou uma pessoa maravilhosa, porque a família mudou. Um outro relato que nós já contamos, é bom lembrar, o Seminário da Fé realizado na Academia de Biona, em junho de 2016. A pessoa disse, nunca irei esquecer, reverências, muito obrigado. Preletor Heitor, quanto aprendizado, quantos desafios a superar, uma coisa aprendi e tomei como fundamental para mim. Quando tem que perdoar alguém, não importa saber o porquê, qual a causa, simplesmente perdoar. Durante a prática vem tantas lembranças e o perdão vem do coração. Depois de uma rápida conversa com o Senhor, resolvi começar a oração do perdão para o meu pai. Para mim, eu não tinha nada a perdoar, pois eu amava o meu pai, foi ele o meu modelo, o meu herói, aprendi a orar. Foi ele quem me deu a vida. Ele queria um homem, veio uma mulher e com paciência me ensinou tudo o que sei hoje. Meu ensinamento me ensinou a capinar, a construir casas, ver o ponto de cimento, a lutar pelos meus direitos, e nunca esqueço suas palavras. Minha filha, não quero que lave os banheiros de ninguém, pois meu pai era faxineiro e minha mãe também. Queria que nós, filhos, estudássemos e tornássemos alguém muito importante na vida. Fiz 2 faculdades graças a esses incentivos e parei na pós, não fui liberada pelo serviço. Quando o Senhor falou novamente, perdoe seu pai, veio um filme na minha mente, fatos que nunca lembrava, comecei a chorar. Depois de 23 anos de partida para o mundo espiritual do meu pai, nunca mais tinha tido lembrança na minha vida com ele. E na mesma noite comecei a oração de perdão, pois as palavras do Senhor me tocou de uma forma que sentia a minha cabeça ser arrancada como uma guilhotina. Foi muito rápido e doloroso. No começo me emocionou muito, pois descobri que tinha criado um muro de concreto de tristeza e mágoas do meu pai. E o muro começou a cair aos poucos. E durante a oração mútua, fui me acalmando e compreendendo que sou filha de Deus e que devo perdoá-la de coração. E assim fiz. E senti sendo protegida e acolhida pelo meu pai. Só precisava tirar esse nó da garganta que não me deixava tomar nenhuma decisão de aceitar e acreditar nesse amor. Esse seminário que eu quase não ia participar, me deu um novo olhar para a minha vida. Maria Cecília do Amaral Marques, de Regional Santos. Esses dois relatos mudaram a vida totalmente dessas pessoas. Esses 2 relatos aconteceram na academia. O primeiro na academia de Uji, no Japão, e a segunda na academia de Biona. Essa semana vai ter um seminário carnaval. Não vai ser presencial ainda.
mas será virtual. E sugestão, participe e na hora das palestras, feche os olhos e participe mentalmente e espiritualmente. Feche os olhos para imaginar você lá sentado na cadeira de uma academia, ou Ibiúna, Santa Fé, Santa Teca, ou do Amazonas, ou do Paraná, qualquer outra academia. Participe corpo e alma e faça as reflexões, tudo isso que foi citado aqui. E, em cima de tudo, coloque uma meta. Amar mais ainda papai e mamãe. Mais ainda papai e mamãe. Do fundo do coração. Aí a sorte muda, tudo muda. E aquela alegria que vai brotar, nós vamos entender por que na revelação divina da grande harmonia está citado, dentre as pessoas mais importantes são teus pais. Porque é um velho reencontro que agora está sendo cada vez mais purificado, cada vez mais próximo, conforme é a vontade de Deus. Manifestar o amor. Manifestar o amor. Muito obrigado. Muito obrigado. Uma nova vida está prestes a começar e para recebê-la com um grande sorriso e espírito renovado, vamos celebrar a época mais festiva do ano de uma forma diferente. Este ano, convidamos você para viver a alegria do Carnaval dentro de si, em uma verdadeira festa espiritual que vai te levar a descobrir todas as coisas boas que existem em seu interior. Renovar as suas esperanças e dar mais cor ao seu 2021. Vamos celebrar a vida!